Durante sua estadia na Terra, Jesus enfrentou diversos encontros com diferentes espíritos malignos. É por essa razão que os espíritos malignos solicitaram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. Essas entidades são seres espirituais capazes de dominar um corpo físico e utilizá-lo para seus propósitos. Quando um indivíduo está completamente dominado por um desses espíritos, isso é chamado de possessão demoníaca. No entanto, nenhum deles resistiu ao poder de Cristo. Quando a noite chegou, trouxeram a ele muitos que estavam possuídos por demônios, e ele os expulsou com uma palavra, restaurando a saúde de todos os enfermos e demonstrando sua autoridade como o Messias, como registrado em Mateus, capítulo 8, versículo 16. O episódio na cidade de Gadara foi palco do encontro entre Jesus e o homem endemoninhado. Naquela área, encontraram um indivíduo que estava possuído por demônios. A região era conhecida como o país dos Gerazenos, segundo Marcos e Lucas, embora Mateus tenha mencionado como o país dos Gadarenos. Gergesa, também chamada de Gerasa, Cursa e Cursi, era uma pequena aldeia situada aproximadamente no centro da margem leste do lago. Gadara, uma das cidades da Decápole, era uma cidade maior localizada a 6 milhas ao sudeste do extremo sul do lago. Parece que esse incidente ocorreu em algum lugar próximo a ambas as cidades. Conforme o relato de Lucas, o homem possuído saudou Jesus e seus discípulos quando chegaram à costa. Lucas e Marcos mencionaram apenas uma das duas pessoas que estavam possuídas por demônios, embora fosse uma delas. O relato de Lucas, capítulo 8, versículo 27 ao 28, descreve como um homem possuído por demônios por muito tempo, vivendo sem roupas e nos túmulos, encontrou Jesus quando ele chegou à terra. Ao ver Jesus, o homem gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em alta voz: "O que eu tenho a ver contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormente." Lucas, o médico, detalhou alguns dos sinais de possessão demoníaca desse indivíduo, como desrespeito por sua própria dignidade, isolamento social, residência em lugares impuros, reconhecimento de Jesus como o Messias, controle sobre sua fala, gritos e manifestação de grande força. Esse homem estava sujeito ao domínio de forças espirituais que se opunham diretamente à vontade de Jesus e de Deus. As entidades demoníacas dentro dele confessaram que Jesus era divino, mas não estavam adorando-o como tal. Em vez disso, imploravam por compaixão diante dele como juiz, desejando evitar a agonia de serem lançadas prematuramente no abismo. Esse homem infeliz era mantido entre os túmulos por um espírito impuro, permitindo que ele fosse constantemente perturbado por uma triste visão de morte, como se estivesse isolado da sociedade humana e já habitasse entre os mortos. Esta não foi a primeira vez que Jesus enfrentou demônios. Entre eles estava Maria, chamada Madalena, conforme mencionado em Lucas, capítulo 8, versículo 1, quando Jesus percorria cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino de Deus, acompanhado pelos 12 discípulos. Maria foi libertada de um demônio por Jesus, como descrito em Lucas, capítulo 8, versículo 29 ao 32. O espírito impuro que a possuía foi ordenado por Jesus a sair dela, mesmo depois de tê-la prendido com correntes e grilhões diversas vezes. Quando Jesus perguntou o nome do espírito, ele respondeu Legião, indicando a presença de muitos demônios. Eles imploraram a Jesus que não os mandasse para o abismo e foram permitidos entrar em uma manada de porcos, que depois se precipitaram em um despenhadeiro. As Escrituras mencionam 4 lugares habitados por espíritos malignos após a morte, juntamente com anjos e espíritos desobedientes. Esses locais são descritos como lugares de tormento, como o Tártaro, onde correntes mantêm certos anjos enquanto aguardam o dia do julgamento.
No Novo Testamento, a palavra tártaro aparece apenas uma vez em sua forma grega, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, onde é mencionado que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os enviou para o Tártaro, onde estão presos em correntes de escuridão até o julgamento. A maioria das traduções em inglês utiliza termos como inferno ou inferno mais baixo para traduzir tártaro. Outro relato bíblico sobre anjos caídos é encontrado em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, e Judas capítulo 1, versículo 6 também menciona anjos que abandonaram sua morada celestial. Como consequência desse ato repugnante, Deus os lançou no Tártaro, onde estão retidos em poços de escuridão até o dia do julgamento. Lucas, capítulo 8, versículo 31, menciona que a maior preocupação do demônio era ser lançado no Tártaro. A referência de Pedro ao Tártaro está dentro do contexto de condenar os falsos mestres. Aqueles que deliberadamente disseminam heresia dentro da igreja eventualmente enfrentarão o Tártaro, assim como os anjos caídos, responsáveis pela propagação do pecado. Enquanto aguardam o julgamento, eles permanecem em cativeiro nas correntes do Tártaro. Nos textos sagrados, há uma menção a um lugar chamado Hades, conhecido em hebraico como Sheol. É frequentemente traduzido como inferno ou túmulo. Após a morte de Jesus, ele desceu ao Hades, e Pedro afirma que lá ele pregou para as almas que estavam em cativeiro. Segundo a carta de Paulo para os Efésios, quando Cristo ascendeu ao céu, ele libertou os cativos do cativeiro, cumprindo a profecia de Isaías no capítulo 61, que prometia a libertação dos prisioneiros e a abertura das portas da prisão para os cativos. A palavra grega traduzida como profundo é abissos, que em outras partes do Novo Testamento é traduzida como poço sem fundo. É interessante observar que os demônios suplicam a Jesus, pedindo que não sejam comandados a ir para o abismo neste momento. Eles sabem que o momento está se aproximando quando serão lançados no abismo. Agora estão buscando ainda mais liberdade, o que é curioso, considerando que Jesus já lhes concedeu certa liberdade. Naquele momento, eles suplicavam: não nos atormente, não nos envie para o abismo. E Jesus, naquela ocasião, não os enviou para lá. Contudo, chegará o momento em que eles serão quando Satanás estiver aprisionado. Então serão soltos e incitarão uma rebelião contra Deus e contra o reinado de Jesus Cristo nos corações dos ímpios. Após esse episódio, eles serão lançados na Gina, o lugar onde a besta e o falso profeta estão. Em Gadara, onde a maioria da população não era composta por judeus, Jesus instruiu os demônios que estavam possuindo o homem a saírem, permitindo que ele se libertasse de seu sofrimento. Jesus também solicitou ao homem que revelasse seu nome, para que ele pudesse compreender a extensão do poder maligno que o dominava. Os demônios preferiram permanecer nos corpos dos seres vivos a serem enviados para o local de punição. Portanto, se não pudessem continuar habitando o corpo do homem, prefeririam entrar em outros animais, como os porcos. Jesus consentiu ao pedido dos demônios. Porém, como resultado, eles foram responsáveis por suas ações, pois os porcos enlouqueceram e se afogaram no mar. Isso proporcionou uma confirmação dramática e visual do poder de Jesus sobre os demônios ao enviá-los para os porcos, como registrado em Lucas, capítulo 8, versículo 33. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. O rebanho então precipitou-se violentamente por um lugar íngreme até o lago e se afogou. Jesus valorizou muito mais a vida de um único ser humano do que a vida de 2.000 porcos. A comunidade local estava mais preocupada com seus próprios interesses, especialmente com seus campos, e instou Jesus a deixar a área por medo das consequências de sua presença prolongada. Na montanha, também havia uma grande manada de porcos que estavam pastando ilegalmente, violando a lei. Esses homens estavam envolvidos em atividades comerciais ilegais, comparáveis ao cultivo de drogas ilícitas.
Em Lucas, capítulo 8, versículo 35 ao 37, relata-se que as pessoas saíram para ver o que estava acontecendo e encontraram o homem de quem os demônios haviam partido sentado aos pés de Jesus, vestido e em pleno domínio de suas faculdades mentais, o que os deixou com medo. Também aqueles que presenciaram o evento explicaram como o homem possuído por demônios foi curado. Em seguida, toda a assembleia da região de Gadarenos implorou que ele se retirasse, pois estavam tomados pelo medo. Ele então embarcou no navio e partiu novamente. Não é uma situação triste? As pessoas pareciam estar mais preocupadas com o bem-estar dos porcos do que com a libertação desse homem. Priorizaram a perda dos porcos em detrimento da saúde e do bem-estar dele. Eles suplicaram a Jesus para deixá-los em paz, mas o homem que estava possuído por demônios e fora libertado, implorou para permanecer com ele. No entanto, Jesus o mandou de volta para sua própria casa e apenas pediu que ele testemunhasse sobre o que havia sido feito por ele. Enquanto cuidava de seus afazeres, ele divulgava por toda a cidade as maravilhas que Jesus havia realizado em sua vida. Quando Jesus retornou a Cafarnaum, do outro lado do lago, as pessoas o receberam com alegria, pois estavam ansiosas por vê-lo novamente. Que contraste! Por um lado, alguns pediam que ele partisse, enquanto do outro lado havia uma multidão esperando por ele. Conjectura-se que ele não era nativo de Gadara, pois quando foi instruído a voltar para casa e compartilhar a misericórdia de Deus com seus amigos, Marcos relata que ele fez isso em Decápolis. Agora, Satanás e seus demônios estão empenhados em obstruir a obra de Deus e enganar quem puderem. Como mencionado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 ao 15, Satanás se disfarça como um anjo de luz, e não é surpreendente que seus seguidores também se disfarcem como servos da justiça. No entanto, o destino deles será determinado por suas ações. Mantenha-se sóbrio, equilibrado e disciplinado. Esteja atento e cauteloso em todos os momentos, pois seu inimigo, o diabo, está à espreita como um leão faminto, buscando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Os demônios são referidos como espíritos malignos, conhecidos como espíritos imundos. Marcos, capítulo 1, versículo 27, e também como espíritos mentirosos e anjos de Satanás. O grande dragão que foi derrubado, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, é aquele que continuamente engana e seduz toda a humanidade. Foi lançado na terra, e seus anjos foram derrubados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. Atacar os cristãos e entrar em conflito com os anjos santos são apenas algumas das atividades associadas a Satanás e seus seguidores demoníacos. Considerando que Jesus já havia expulsado demônios neste evangelho, surge a questão de por que Lucas optou por narrar mais um exorcismo neste momento. Este tem características únicas que o tornam notável. Primeiramente, este exorcismo é significativo por ser o primeiro a ocorrer em território gentio. Gerasa fica situada a leste do Rio Jordão, o que demonstra a expansão do ministério de Jesus em termos de alcance geográfico. Além disso, este exorcismo envolve múltiplas possessões, tornando-se uma experiência mais intensa do que as anteriores. Este relato aborda de maneira mais abrangente uma série de reações para os milagres de Jesus, desde a solicitação dos moradores locais para que ele partisse até a transformação do homem possuído pelo demônio em testemunha do Senhor. Este milagre é o terceiro de uma série de 4 milagres descritos entre os versículos 22 e 56. Cada um abordando uma esfera diferente de atividade, desde a natureza até os demônios, as doenças e a morte. Por fim, este milagre é único, pois envolve outras criaturas terrenas além dos seres humanos. O sacrifício dos porcos tem uma importância simbólica, pois ilustra a extensão da destruição que é característica da atividade demoníaca.
Embora os demônios em si sejam invisíveis, sua influência nos porcos evidencia o perigo que representam. A descrição detalhada do indivíduo possuído destaca o poder destrutivo dos demônios. Ele vive em total solidão, sem roupas, habitando tumbas e isolado da sociedade. O relato menciona como ele foi frequentemente capturado e amarrado com cordas, correntes ou ambos, mas sempre conseguiu rompê-los, sendo impossível contê-lo. No contexto do mundo romano, uma legião representava uma unidade militar composta por milhares de soldados. Aqui, Jesus se envolve em uma grande batalha, embora em menor número, não está em desvantagem. A narrativa do milagre realizado por Jesus nesta passagem desencadeia diversas reações. Isso inclui as respostas dos demônios, da população local e do homem que é curado por Jesus. Apesar de os demônios reconhecerem o poder de Jesus, ainda tentam semear o caos entre as pessoas. Mesmo cientes de que serão derrotados, os exércitos podem buscar infligir o máximo de dano possível antes de serem vencidos. A transformação do homem curado evidencia o quão desamparada uma pessoa pode se sentir sem Jesus, especialmente quando está aprisionada por forças mais poderosas do que ela mesma. No entanto, sua mudança de vida destaca o marcante contraste que surge após ser libertado de tal opressão. Este milagre vai além da simples expulsão de demônios. É, antes de tudo, sobre libertar uma alma do cativeiro. Portanto, é crucial encarar a presença do mal e do demoníaco com extrema seriedade. Parece que Jesus escolhe realizar esse evento para destacar de forma impactante e gráfica como a presença do mal inevitavelmente conduz à morte. Isso nos lembra que a existência do pecado na humanidade exigiu o sacrifício de Jesus como redenção. No mundo atual, muitas vezes tratamos as forças espirituais com leveza, ao invés de reconhecer sua seriedade. Para muitas pessoas, especialmente na sociedade moderna, é desafiador lidar com textos que abordam temas relacionados a demônios, já que esses conceitos nos confrontam com realidades que vão além do visível e do audível. É difícil ignorar a presença de uma força maligna em nossa sociedade quando nos deparamos com situações horríveis e a natureza destrutiva de nossa cultura, bem como as maneiras terríveis pelas quais tratamos uns aos outros. Nossos esforços para lidar com isso são tão ineficazes quanto as tentativas dos locais de acorrentar o homem possuído pelos demônios para contê-lo. É essencial o poder de Jesus. O homem libertado serve como um ponto final de reflexão e gratidão. Nem todos são chamados a se envolver em um ministério que exija viajar para disseminar o Evangelho de Jesus. Em outras palavras, nem todos são chamados para se dedicar a uma missão distante de suas casas. Às vezes,